Amém? Vamos continuar aqui o nosso estudo, tema hermenêutica. Marcos leva um bordão, bengala. Lucas não leve nada, nem bordão. O fato de levar ou não bordão não muda o objetivo de Jesus, que era o fato de eles dependerem inteiramente de Deus. Notamos aqui que há apenas uma divergência de ótica e não um erro de objetivo. Seria diferente se Marcos falasse de não ir e Lucas de ir para a ação missionária requerida. Mateus 26, 34, Marcos 14, 30. Antes que o galo cante, aqui o autor está sendo, em sua argumentação, mais genérico. Antes que o galo cante 3 vezes, em contraste a que outro autor está sendo mais específico. Um estava sendo mais preciso que o outro, mas isso não muda o sentido fundamental da mensagem, que era o fato de que Pedro iria negar a Jesus. Erro. Para muitos opositores da Bíblia, quando a ciência erra, é apenas um sinônimo de imperfeição e inexatidão. Porém, para este, quando encontram uma informação científica equivocada na Bíblia, então é sinônimo de engano, fraude. Os profetas não estavam preocupados com aspectos científicos, histórico, geográfico, etc., mas com uma mensagem espiritual. A finalidade da Bíblia não é de dar informação científica, histórica ou geográfica, mas uma informação de vida e salvação. Na Bíblia, o verdadeiro erro é não estar de acordo com a vontade de Deus. A verdade bíblica se expressa unicamente na vontade de Deus. Os mesmos argumentos servem para história política. A Bíblia, ela não se preocupa com isso. História espiritual. A Bíblia se preocupa com a história, com esta história, que conhecemos como plano de salvação, que é exatamente a relação correta entre Deus e seu povo e se povo com Deus. A Bíblia só menciona fatos políticos quando essa tem que ver com a história espiritual do povo. Considere com atenção a leitura de João 21, 25. Se o leitor levar em consideração de forma literal, esse trecho provavelmente acusaria João de estar dando uma falsa informação. Todavia, o que temos aqui é que conhecemos em literatura como exagero poético. Os evangélicos não são uma biografia exata de vida de Jesus. A explicação para o texto anterior pode ser encontrada na leitura de João 20, 30, 31. Só se encontra as coisas necessárias nessa. Nem tudo que Jesus fez foi escrito. Os escritos foram fatos selecionados. A Bíblia tem um duplo propósito. Cristológico, revelar a pessoa de Cristo. João 14, 6, São João 5, 39. Soterológico, informa o ser humano os meios providos por Deus para a salvação do homem. 2 Timóteo 3,15, Deus fala através das Escrituras não com o propósito de tornar-se erudito, mas com o propósito de tornar-se cristão. Deus fala através das Escrituras não com o propósito de tornar-se erudito, mas com o propósito de tornar-se cristão. Tornar-nos. Dentro da Bíblia existem coisas secundárias, por naturezas. Estas coisas contribuem para entender o ponto central. Não essas narrativas são o ponto central. O conhecimento que temos acerca de Deus é um conhecimento parcial. Consideramos a questão do conhecimento de Deus com esta visão. Jamais podemos compreender Deus. Esta compreensão será sempre parcial. E muitas vezes cometemos o erro de olhar os conteúdos dessa nossa visão humana. Vejamos um exemplo. Em grego temos 2 palavras para o conceito de tempo. Kinos, kairo. A primeira, kinos, é a visão humana sobre o tempo. A segunda é a visão divina e a forma como Deus compreende o tempo. Por essa razão, insistimos em afirmar que nosso tempo
Não é o mesmo tempo de Deus. Isto se aplica à oração. Pedimos para já. Conforme o nosso tempo, e Deus nos responde sim, de acordo com o seu tempo, somente quando o tempo de Deus, Cairo, se cruza com o nosso Kinoros. Então acontece o milagre. A Bíblia não contém uma revelação total de Deus, mas uma revelação parcial daquilo que é necessário para a nossa salvação. Calvino e hermenêutica dentro cultural. Orare labuture foram palavras empregadas por Calvino para resumir a sua concepção hermenêutica. Com esses termos, ele expressou a necessidade de súplica pela ação iluminadora do Espírito Santo e do estudo diligente do texto do contexto histórico como requisito indispensável à interpretação das Escrituras. Com o mesmo propósito, Lutero empregou uma figura, um barco com dois remos, um remo da oração e um remo do estudo. Com um só destes remos, navega-se em círculo, perde-se o rumo e corre-se o risco de não chegar ao lugar algum. Palavras e figuras como estas revelam a consciência que os formadores tinham do caráter divino humano das Escrituras, o equilíbrio fundamental que caracteriza a hermenêutica formada da Palavra de Deus. Delimitação do assunto. O termo hermenêutica tem sido empregado em dois sentidos. Historicamente, nos compêndios clássicos de interpretação bíblica, designa a disciplina que, partindo de pressuposto básico, estuda e sistematiza a teoria de interpretação das Escrituras, enquanto a Gênese designa a prática. Nesse sentido, o objetivo da hermenêutica é descobrir e sistematizar os princípios e métodos apropriados para a compreensão no sentido que o autor intentou transmitir os seus leitores originais. Mais recentemente, entretanto, estes termos têm sido usados com sentidos diferentes, exégenes, para designar o estudo da Escritura, como vista a descobrir o sentido original, pretendido pelo autor. A hermenêutica, no sentido restrito da sua contemporaneidade, ou seja, a exégese seria uma primeira tarefa histórica pelo qual se busca compreender o que os leitores originais entenderam, enquanto que a hermenêutica seria uma tarefa teológica, prática e posterior, na qual se busca compreender a relevância da sua mensagem para nós. Hoje, no nosso contexto específico, nota 1. Neste estudo, estes termos são usados no sentido histórico, mais comum, hermenêutica, designando a disciplina que estuda e sistematiza os princípios e técnicas com os quais, partindo de determinados pressupostos, se busca compreender o sentido original do texto bíblico. Exégenes, designando a prática destes princípios técnicos. Aplicação, designando a busca da relevância do texto no nosso contexto específico, isto é, tendo compreendido qual mensagem do texto para os seus leitores originais, em que o sentido esteja a mensagem aplicável aos nossos dias e o nosso contexto. Convém esclarecer também que o termo reformada não é empregado nesse estudo para designar especificamente a hermenêutica dos reformadores. Mas se desejamos fazer uma descrição específica e detalhada da hermenêutica desenvolvida e praticada por Lutero, Malarchus, Calvino e outros. O termo também não se refere à denominação reformada, ramo da reforma, como ficou conhecido especialmente na Europa. O termo hermenêutica reformada, nesse trabalho, refere-se a uma corrente ou escola de interpretação bíblica histórica, distintas de outras correntes, fundamentada em pressupostos bíblicos quanto à natureza das Escrituras e que emprega princípios e métodos específicos. Trata-se de uma escola ou corrente de interpretação que adota o método histórico-gramatical em contraposição aos métodos indutivos de corrente espiritualista, histórico-crítico, humanista de interpretação bíblica. Com a expressão hermenêutica reformada, quer-se designar nesse estudo um modelo de interpretação bíblica definida e aplicada pelos reformadores, pelos principais símbolos de fé, protestante, inclusive batista, nota 2,
pelos puritanos ingleses, pelos huguenotes franceses e pela igreja evangélica ortodoxa em geral. Até os nossos dias, esta corrente de interpretação poderia ser chamada de hermenêutica protestante ou hermenêutica evangélica, mas o que parece, esses termos já não caracterizam muita coisa, pelo menos no campo da hermenêutica, pois englobam, sem qualquer distinção, defensores e praticantes de todas as correntes de interpretação bíblica, desde a corrente espiritualista, intuitiva, até a corrente humanista, histórica e crítica. Importância do assunto. A importância do assunto dificilmente pode ser exagerada, pois a hermenêutica é a base teórica da exégenes, que, por sua vez, é o alicerce tanto da teologia, que é bíblica, que é sistemática, como da pregação. Parece que, atualmente, pelo menos no Brasil, essa disciplina tem sido parcialmente relegada por alguns segmentos evangélicos a um segundo plano, exégenes. A doutrina e a pregação têm sido substituídas por coisas mais práticas, tais como ação social, engajamento político, administração eclesiástica, o evangelho, a liturgia, exortações morais, etc. Quando não se nega a importância da Gênesis, da doutrina e da pregação da teoria, nega-se na prática. Convém observar, entretanto, que o apóstolo Paulo exorta Timóteo a cuidar de si mesmo e da doutrina, de modo que possa ser ele mesmo salvo, bem como seus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Ele admoesta apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, e afirma que deve ser considerado merecedores de dobrados honorários e honra, os previstos que precede bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5,17. A importância da doutrina. Não se pode esquecer de que aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1,21, e de que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10,17. A importância da doutrina é vista especialmente nas cartas dos apóstolos Paulo e no tratamento que faz da questão da justificação pela fé na carta aos Gálatas. Nem a igreja de Coríntio, com todos os seus problemas morais, foi tão duramente tratada pelos apóstolos quanto a igreja da Gálacia, em função do seu desvio doutrinário. A verdade de Deus expressa em sua palavra é o instrumento empregado pelo Espírito Santo para salvar e santificar. Só as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus e fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,15 e 17. Richard Bastey, um dos puritanos mais conhecidos do século XVII, ele foi um instrumento nas mãos de Deus em um reavivamento na sua cidade. Autor de dezenas de obras, a maioria do cunho prático, usou uma figura para expressar a relação entre a verdade da palavra e a santidade. Eis suas palavras. A verdade de Deus são os próprios instrumentos da santificação de vocês. Essa santificação é o resultado produzido por essas verdades sobre o entendimento e a vontade de vocês. As verdades são o selo e a alma de vocês. É a cera. A santidade é a impressão feita. Se vocês receberam apenas algumas verdades, terão apenas uma impressão parcial. Se vocês as receberem de modo desordenado, a imagem que produzirão na alma de vocês serão igualmente desordenadas, como se os membros dos corpos de vocês fossem unidos de modo monstruoso. Aí está a importância da hermenêutica. Ela é a base teórica da Gênesis, que por sua vez é o fundamento da teologia e da pregação, das quais depende a saúde espiritual da igreja e da nossa própria. Uma hermenêutica deformada fatalmente resultará em exegesis deformada. Produzirá teologia, pregação deformada e se manifestará tragicamente em igrejas e vidas deformadas. 14 minutos de leitura.
Necessidade da hermenêutica. Todo leitor é um intérprete, mas ler não implica necessariamente entender quando não há barreira na compreensão de um texto. A interpretação é automática, inconsciente, mas isso nem sempre ocorre de conformidade com a doutrina reformada na clareza ou perspicuidade da Escritura. A Bíblia é substancialmente, mas não completamente clara. As verdades básicas necessárias, a salvação, serviço e vida cristã são evidentes em um do outro texto, mas nem todos os textos das Escrituras são iguais e claros, igualmente claros. Por ser um livro divino humano inspirado por Deus, mas escrito por homens, admite-se que há dificuldade de ordem espiritual e de ordem humana para a compreensão das Escrituras. O apóstolo Pedro reconheceu essa dificuldade com relação aos escritos do apóstolo Paulo, dizendo que eles há certas coisas difíceis de entender, segundo Pedro 3,16. Isso significa que a compreensão das Escrituras não é necessariamente automática, espontânea, e sim o resultado da ação iluminadora do Espírito Santo. Por um lado e por outro, do estudo diligente da língua e do contexto histórico em que foi escrito. Dificuldade de ordem espiritual. O aspecto espiritual envolvido na interpretação da Escritura é demonstrado claramente em passagens bíblicas, tais como 1 Coríntios 2,14, 2 Coríntios 4,3,6. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus, porque Deus que disse, de trevas resplandece luz, ele mesmo resplandece em nossos corações, para a iluminação de conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Nesses textos, o apóstolo Paulo ensina claramente a absoluta incapacidade do homem natural, não regenerado, de compreender a revelação de Deus. A razão dessa incapacidade é a cegueira espiritual em que se encontra como resultado da queda do homem do seu estado original e da ação diabólica. E a cura desta cegueira não é intelectual, mas espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo no coração em trevas. Outro texto que demonstra o caráter espiritual envolvido na interpretação das Escrituras é 2 Coríntios 3, 14 e 15. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele explica que os judeus tinham como que um véu emboltando seus olhos espirituais, de modo que não podiam compreender o significado que liam por causa da incredulidade. Mas os sentidos deles se emboltaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Como este véu pode ser retirado? Pela conversão, responde o apóstolo no verso seguinte: quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ensina a mesma coisa com relação aos gentios. No mais, andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive pela dureza dos seus corações. Efésios 4, 17 e 18. A ação iluminadora do Espírito Santo é, portanto, indispensável na interpretação e apreensão do ensino das Escrituras. A erudição piedosa é preciosa e indispensável para a apreensão da sã doutrina. O erudito, por mais bem equipado que esteja, hermeneuticamente desprovido, porém da ação regeneradora e iluminação do Espírito, possivelmente não alcançará o sentido da Escritura, tanto quanto um crente simples e fiel, mesmo que indouto em métodos e técnicas de interpretação. Amém. Mesmo o crente precisa da ação iluminadora contínua do Espírito Santo para progredir na compreensão das Escrituras.
seu coração não está emboltado com o dos judeus descrentes, nem o seu entendimento está obscurecido, como a dos gentios incrédulos, mas ainda há muito a compreender. A ação iluminadora do Espírito Santo permanece indispensável. Com esse propósito, o apóstolo Paulo orava insistentemente pelos crentes, a fim de que Deus lhe iluminasse mais e mais para compreenderem mais profundamente a natureza do Evangelho e a suprema riqueza da sua graça. Eis um exemplo apenas a carta dos Efésios. No cesso de dar graça por vós, fazendo a menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Efésios 1, 16, 19. Amém.